O próximo congresso da Associação Mundial de Psicanálise, o 10º congresso da AMP, vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 24, 25, 26 e 27 de abril de 2016, no Hotel Sofitel, em Copacabana. Esse congresso, que reúne todos os membros da Associação Mundial, acontece a cada 2 anos e pela primeira vez vai acontecer no Brasil, em solo nacional. Já aconteceu antes, na ilha de Comandatuba, mas agora na cidade do Rio, pela primeira vez no Rio também. Essa comunidade da AMP, uma comunidade muito espalhada pelo mundo, mas que tem esse paradoxo de ser uma multidão orientada. Cada lugar trabalha do seu modo, mas todos trabalham no mesmo tema, convergindo para esse encontro. O trabalho está sendo já ativamente realizado e será um congresso muito interessante. O título é O Corpo Falante, sobre o inconsciente no século XXI. É muito interessante isso para nosso trabalho, porque é a primeira vez, ou talvez uma das poucas vezes, em que nós vamos trabalhar sobre uma noção muito difícil, em que toda a comunidade vai tentar produzir um saber, o que é talvez só possível porque toda essa comunidade vai trabalhar. E a proposta de Jacques Alain Miller para esse tema, em vez de ser uma oposição, como muitas vezes o Miller trabalha e faz acontecer e faz brilhar muito saber, não é a oposição, mas é uma substituição. Ele propõe, em vez de uma oposição entre o primeiro ensino de Lacan e o último, por exemplo, ou então entre um tempo de Freud e outro tempo de Lacan, ou o inconsciente freudiano, o inconsciente lacaniano, a proposta dele é outra. E se, no lugar da noção de inconsciente, nós colocássemos o conceito de fala-ser, que é um conceito trabalhado por Lacan nos seus últimos seminários, justamente para substituir, de certa maneira, a noção de sujeito. Essa ideia de uma substituição não é ultrapassamento ou superação, ao contrário, é baseada na mesma ideia da metáfora em Lacan. Quando a gente troca-se uma palavra por outra, quando a gente diz, por exemplo, em vez de dizer o afluente de um rio, a gente diz o braço de um rio, isso produz um efeito. Da mesma maneira, essa ideia de Miller, em vez de pensarmos o inconsciente como pensamos habitualmente, como um espaço vazio, um espaço abstrato de pensamentos, mas não exatamente de corpos, o inconsciente como uma outra cena, um outro discurso, que é o que Lacan nos ensinou a fazer, e com toda a força e potência do pensamento e da clínica lacaniana. Em vez de pensarmos dessa maneira, não vamos de maneira nenhuma deixar de pensar assim, mas vamos substituir alguns termos nesse espaço, para ver que efeitos isso produz de sentidos novos. Em vez de o inconsciente, como um discurso, o corpo falante. Em vez de sujeito, como um espaço vazio dentro da subjetividade que encerra a nossa singularidade, em vez de sujeito, tentarmos falar de um gozo que é fala. Uma fala fora do eu. Uma fala carregada de uma satisfação estranha, mas uma fala e, por isso mesmo, uma presença. Essa é a proposta. Essa proposta vai no sentido de um diagnóstico, que o Miller propõe também na sua conferência de apresentação do tema, que pode ser consultada no site do Congresso, que em breve estará no ar, mas que já está no site da AMP. Nessa conferência de apresentação, Miller propõe essa substituição para tentar seguir um diagnóstico. O diagnóstico é, nos nossos tempos, a ideia de que teríamos falas, a ideia de que teríamos o espaço do inconsciente como um espaço vazio, a ideia de que teríamos hoje um espaço de enigma, parece dificilmente acionar e lançar uma análise. As análises hoje são conduzidas muitas vezes em situações em que é preciso trabalhar-se um tanto até que a gente possa dizer que alguém ali
está buscando, a partir de um enigma, algum saber ou alguma verdade. Então, a própria ideia de enigma e verdade parece um pouco difícil em termos operacionais para lançar um trabalho analítico. As pessoas já têm todas as respostas, se ela não tem, o Google tem, e a ideia é que se vai para análise muito mais em crise, em angústia, em adições, em passagens ao ato, e que a chegada na análise dessa posição é uma posição em que o lançamento do enigma a partir da função do sujeito suposto saber parece dificultada. Então, o diagnóstico é, isso já acontece, já temos essas dificuldades e já estamos a cada dia na nossa clínica cotidiana fazendo improvisações, invenções, recursos técnicos muitas vezes, para encontrar um modo de fazer aquilo que o Freud propôs em outros tempos. Os objetivos são os mesmos. A ideia é que alguém vai se surpreender consigo mesmo e vai produzir uma reconfiguração de si que vai alterar o seu destino. A maneira de chegar lá talvez seja diferente. Esse diagnóstico e essa proposta do Congresso está sintetizada por Mulher numa frase, que é: vamos fazer a aposta que o falacer, já analisamos o falacer, resta saber como dizê-lo. Então é um congresso que vai buscar teorizar o que já fazemos. E para concluir, a noção de falacer colocada no lugar da noção de inconsciente, a isso Miller acrescenta mais uma coisa. Em vez de falacer, vamos experimentar um termo mais geral, o corpo falante, que é a mesma coisa no sentido de o discurso nos habita e nos toma. Sempre o corpo e a fala ao mesmo tempo. Obrigado.